Boa tarde, pessoal. Vamos para a aula do dia 1º de junho. Terça-feira, nós vamos fazer uma atividade no caderno, tá? Não vai ser o livro. Vai ser essa atividade que eu mandei para vocês, de matemática. Então, vocês vão fazer o cabeçalho no caderno e vão copiar essas atividades com bastante capricho, tá? Vamos para a primeira questão aqui. Estes pés de alface são da horta de Dona Maria. Para serem vendidos, ela colocou as alfaces arrumadas dentro dessas caixas, ó. Imagina que cada quadrinho desse é uma caixa que tem uma alface dentro. Quantos pés de alface há nestas caixas? No total, quantos pés de alface nós temos aqui? Você não precisa ficar contando um por um, tá? O que eu posso fazer quando tem uma disposição retangular? Linhas e colunas, com a mesma quantidade em cada um, ó. Cada quadrinho desse tem apenas um pé de alface. Então, ó, aqui nós temos na horizontal as linhas, tá? Na vertical, as colunas. Quantas linhas eu tenho aqui, ó? Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas colunas, que é a parte vertical, ó? Tenho primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Então, temos 5 colunas com 6 caixas, 6 pés de alface em cada coluna. Em vez de eu ficar contando um por um, eu posso fazer a multiplicação. Lembra da multiplicação? Quando eu tenho essa disposição retangular, eu faço o número de linhas vezes o número de colunas. Ou o número de colunas vezes o número de linhas. Com essa multiplicação aqui, eu já vou descobrir quantos pés de alface eu tenho aqui, sem ter que ficar contando um a um. Contou quanto que tem aqui e quanto que tem aqui, já faço a multiplicação e desculpo. Porque assim, ó, em cada linha dessa eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então, 6 vezes aparece o número 5 aqui. Então, eu faço 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, porque 5 vezes aparece o número 6, se eu for colocar na vertical, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 5 vezes. Então, lembrando que na multiplicação não importa a ordem dos fatores. Lembrando, ó, quando eu tenho dois números se multiplicando, eu chamo esse aqui de fator e esse aqui de fator também, tá? Então, não importa a ordem, ó, 6 vezes 5 vai ser a mesma coisa que 5 vezes 3. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer essa multiplicação, colocar o R lá embaixo no caderno, R de resposta, e vai fazer a resposta por escrito, tá? A pergunta é, volta sempre lá na questão para ver qual que é a pergunta. Quantos pés de alface há nessas caixas? Então, você vai colocar assim, ó, há um total de tantos pés de alface, tá? Que é o resultado dessa multiplicação aqui. Número 2. Se a mãe de Lucas fosse ao mercado uma vez por semana e gastasse R$ 213, quanto gastaria em 8 semanas? Ó, em uma semana, uma vez por semana. Imagina que ela vai uma vez toda semana. Cada vez que ela vai gastar quanto? 213. Então, mas ele quer saber em 8 semanas. Seria o quê? 213, mais 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 213. 8 semanas. Então, é o quê? 213 vezes 213 vezes 8. Não preciso ficar somando 8 vezes o 213, gastar pelo menos 8 linhas do caderno para fazer essa conta. A multiplicação nada mais é que soma de parcelas iguais, tá? Número 3. O agricultor colheu 128 quilos de batata. Então, vamos sempre grifando as partes importantes aqui, ó. 128 quilos de batata, 187 quilos de abóbora e 84 quilos de cenouras. Quantos quilos de verduras o agricultor colheu? Total. Aqui eu posso fazer multiplicação? Não, por quê?
Eu não vou fazer uma soma de parcelas iguais, ó. Aqui eu tenho um número 128, aqui eu tenho outro número 187 e aqui 84. Então, não são números iguais, não são parcelas iguais. Então, eu vou ter que somar, fazer a soma mesmo, a adição. Vai ficar o quê? 128 mais 187, que é o 187 quilos de abóbora, e 84 quilos de cenoura. Olha só, olha o 8, tá embaixo aqui, ó, do 2 e desse outro 8. Então, unidade, dezena e centena. Tem que colocar certinho os números, senão dá tudo errado, tá? Número 4, de acordo com a questão 3, que é essa aqui. Quantos quilos de abóbora o agricultor colheu a mais? Ó, colheu a mais em relação à batata. Então, a abóbora, ele colheu quanto? 187. E em relação à batata? Batata, ele colheu o quê? 128. Quanto que ele colheu a mais de abóbora em relação ao número de quilos de batata? Para eu fazer essa comparação de números, eu vou usar a subtração, porque toda vez que eu tiver que comparar números, eu vou usar a subtração, que é quando a gente pega o número maior, no caso 187, e subtrai o menor aqui, que é 128. O resultado da subtração vai me dizer quantos a mais ele recolheu de abóbora em relação à batata. Por quê? Porque é a mesma coisa eu falar assim, ó, quanto que falta do 128 para chegar no 187? Esse número que falta é o número que o 187 tem a mais em relação ao 128, tá? Então, essa subtração vai te trazer o resultado desse probleminha número 4 aqui. Número 5. Completar com o antecessor e o sucessor. O antecessor é o número que vem imediatamente antes e sucessor é o número que vem imediatamente depois. Então, antes dos 600, o que vem imediatamente antes? 599 e depois 601. Então, vocês vão completar os outros números aqui. Número 6 vai falar sobre números pares e ímpares. Então, lembrando, tá tudo escrito aqui, ó. Os números pares são aqueles que são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Os números ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. O que é para fazer? Pintar de azul os pares e de vermelho os ímpares. Então, você vai copiar a questão, copiar esse quadrinho com esses números e vai pintar os números pares de azul e os ímpares de vermelho, tá? Ó, tá aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8, é número par. Então, vai pintar de azul. E terminou o número... Terminou, a gente vê o último número, tá? Ó, aqui o último número é o número 1. Então, é um número ímpar. 481 é um número ímpar. Aqui o último número é um 6, então é um número par. Então, 136 é um número par, tá? O que for par, azul. O que for ímpar, vermelho. E a última questão, vocês vão pegar esses números que estão aqui e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos ver dessa tabelinha aqui, qual que é o menor desses números. Aí vocês vão colocar o menor, aí vai aumentando até chegar no que for maior, tá? Ordem crescente, tem que crescer, aumentar, tá bom? Essa daí é a aula de terça-feira. E qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom?